Olá, bom dia. Quem é quem no ar para todo o estado de Santa Catarina, levando informação para você nesta manhã de domingo. A minha entrevistada de hoje é muito especial, Ada de Luca, 3 vezes deputada estadual e atualmente secretária de Estado de Justiça e Cidadania aqui em Santa Catarina. Nasceu no sul do estado, em Criciúma, né, secretária, mas tem uma experiência política adquirida inclusive em Brasília, onde morou por muitos anos. Bom dia, é um prazer recebê-la aqui na Band. Bom dia, Elaine. Bom dia a todos os telespectadores da Band. Estamos aí, né? Vamos bater um papo. Vamos bater um papo. Eu quero conhecer um pouco mais da Ada de Luca. Nasceu em Criciúma, como eu já falei, mas a senhora me contava nos bastidores que durante 30 anos, se eu não me engano, trabalhou em Brasília, ou morou 33. Em Brasília, 33 anos morou em Brasília. E trabalhou muitos anos no gabinete do Ulisses Guimarães, diretamente com o saudoso Ulisses Guimarães. Fato. Deve ter sido uma escola e tanto, né? Foi. Uma grande escola. Bom, para iniciar, então, vamos lá. Eu nasci em Criciúma, né? Há alguns anos atrás. E saí de lá quando meu marido foi eleito deputado federal. Fui morar em Brasília. Foi em 72. Valmor de Luca, seu esposo. Sim. Um homem público muito conhecido. Mas mesmo lá em Criciúma eu já tinha uma atividade muito grande desde estudante. E como jovem eu fui secretária da União Catarinense dos Estudantes. O meu avô foi prefeito de Criciúma há 15 anos, Ado Caldas Faraco. Depois o meu pai foi vereador, de vereador foi deputado foi secretário de Trabalho, do Estado de Trabalho do governo Celso Ramos. Aí foi preso, foi cassado em 64, né? Foi o único cassado no estado de Santa Catarina em 64. Né? Ficou preso 8 meses, né? 4 meses sem ver a luz do sol. Foi muito triste. Eu não desejo para ninguém. Porque tu ser preso por ideologia, por pensar diferente, é meio inaceitável, né? É frustrante, né? É. E depois disso eu namorei Valmor, eu outros namoradinhos, claro, né? Namorei Valmor, casamos. E logo em seguida, Valmor foi vereador em Sara e depois deputado federal. Eu me criei na política. Está no sangue? Para mim, política, ou ela está no sangue, ou tu não fala com convicção o que tu pensa. E desde o início, militando no PMDB, o PMDB faz parte também da sua família, da sua história política familiar, ou foi uma ideologia que surgiu nada de Não, Luca? O meu avô, esse que foi prefeito 15 anos, ele era do PSD daquela época, de Celso Ramos, Joaquim Ramos, para te identificar melhor aqui no estado. Tá. O meu pai era do PTB, de Ivete Vargas, Getúlio Vargas, enfim. Era pai e filho se picando, né? Mas depois disso, no golpe, acabaram-se os partidos, né? O que aconteceu, então, foi a formação de 2 partidos, que era MDB e Arena. Exatamente. Né? E eu já fui uma das fundadoras do MDB em Criciúma. São quantos anos já de vida pública militando no partido? No PMDB? MDB, PMDB? Isso. Aí dá uns 40 e pouco. E a experiência lá em Brasília? Como é que surgiu aí a Brasília? Bom, aí eu fui Como é que para surgiu Brasília. o trabalho com Ulisses Guimarães? Eu sou concursada da Câmara Federal, tá? Sou advogada, né? E essa minha fase com o doutor Ulisses, ela foi assim... Hoje eu sei que foi um presente de Deus, entende? E como nós éramos vizinhos praticamente de apartamento em Brasília, e eu já trabalhava na Câmara, né? Então, aí ele vendo, né, essa minha euforia com a política, esse entusiasmo, acreditando, né, nas coisas, não tendo medo, porque era na época da ditadura. E para uma mulher começar a militar em política naquela época, para os homens já era complicado, né? E a senhora já, desde muitos anos atrás, aí, esses 33 anos atrás, vamos pegar esses 33 anos lá em Brasília, militando na política, a mulher vem ganhando espaço pouco a pouco. Eu não senti muito essa diferença, como era a mulher trabalhar na política, porque eu já fazia política desde 14 então anos. Então era natural. Tu vês que naquela época em que existia eleição para Grêmio, tudo isso acabou, né? Onde se acabaram as lideranças.
que existiam eleições para Grêmio, para a União Catarinense dos Estudantes, que aquilo era realmente feito com amor, com garra, com vontade, não era hoje em troca de troca, entende? Quando tem, tá? O que é que acontecia? Meu pai pagava um cara, um motorista, que eu nunca vou esquecer o nome, chamado Seu Nero. Se alguém da família estiver me escutando vai saber. Que dirigia e me levava nos colégios, porque eu não podia dirigir, não tinha idade, né? Me levava nos colégios para fazer reunião com os estudantes, né? E isso acabou. Por que acabou, na sua Porque opinião? a ditadura teve a capacidade de acabar, porque quanto mais alienado, mais ocioso, mais desligado o jovem está, mais ele não tá, como diz mais outro, manipulável tá nem aí, ele pode e é mais ser. manipulado. Graças a Deus, eu acho que o jovem está começando a despertar novamente. Esses movimentos que a gente viu em anos atrás, essa movimentação em redes sociais, que a gente vê hoje o jovem voltando a debater política, a senhora acha que isso pode resgatar um pouco da ideologia que o Brasil já viveu na área política? Sim, quando o jovem discute política, que tem um objetivo, que quer transformação mesmo no sentido literal da palavra, eu acredito. Agora, na anarquia eu não acredito. Entendeu? Por quê? Porque nós temos que ter um direcionamento tudo na vida. Não pode dizer eu odeio político, eu odeio freira, eu odeio padre, eu odeio mãe, eu odeio pai, eu odeio não sei quem. Contra tudo e contra todos, tu vai chegar onde? Em lugar nenhum. Lugar nenhum, vai chegar a um desconhecimento ainda maior, não é? Não vai chegar em lugar nenhum. E aí é fracasso. E o jovem não pode fracassar. Como eu acho que as mulheres também não podem fracassar. Entende? Porque o jovem, o futuro é deles. Se eles fracassarem nas reivindicações, eles também não vão chegar a lugar nenhum. Então tem que ser movimentos maduros, conscientes, respeitar para ser respeitado. E a própria sociedade incentivar mais, né, a questão política. Eu sempre falo que a política começa em casa, na educação, no núcleo familiar, se estende na escola, nos colégios, sim. Tem que se falar de política na escola, sim. Tem que se falar de política no trabalho, sim. As pessoas precisam ter ideologia. Pois é, mas né? as pessoas, Elaine, falam assim, às vezes, me chamam de louca, tal, aquelas coisas, eu estou acostumada, né? O que é que eu tenho a ver com a política? Tem tudo a ver. É o dedo do sapato que tu usa, o brinco na orelha, a roupa, a comida, a energia, a água, tudo passa pela política. A gente acorda fazendo política e vai dormir fazendo Sim, política. tu faz né? até a política, como eu sempre digo, da boa vizinhança, né? Às vezes tem um vizinho que tu não vai muito lá, né? Não gosta muito, não é muito simpático, mas dá um sorriso, dá bom dia, dá boa tarde. É política de boa vizinhança. É verdade, as pessoas acabam fazendo Uma política mãe sem faz perceber. política com os filhos, por quê? Não nascem os dois filhos iguaizinhos, com os mesmos gostos, com o mesmo gênio. Então ela tem que ficar ali no meio, fazendo aquele balanço, não é assim? Mediando, né, os conflitos. Exato. Bom, a gente vai para o intervalo comercial, secretário. Depois do intervalo, a gente vem falar sobre o trabalho que está sendo feito na Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania. Vamos falar do sistema prisional catarinense, mas sobre um sistema prisional catarinense que pouca gente conhece. Um instante só, a gente já volta. Ada de Luca, secretária de Estado de Justiça e Cidadania, é a minha entrevistada de hoje aqui no Quem é Quem. Deputada eleita, que se afastou do mandato de deputada, pediu licença, né, na Assembleia Legislativa para, neste segundo mandato do governador Raimundo Colombo, novamente continuar o trabalho na Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania. Mas antes de falar propriamente da Justiça e Cidadania, com esses números e essa questão que eu deixei no ar no final do primeiro bloco, só gostaria de concluir aqui a sua vida lá em Brasília. Eu tenho muita curiosidade, né? Cobrindo política durante um tempo, a gente acaba tendo aí algumas pessoas, algumas figuras públicas que acabam sendo referência. Para mim, Ulisses Guimarães, independente de bandeira partidária, sempre será uma referência de homem público. Né? Desde sempre eu gosto das coisas de Ulisses. E eu não posso deixar de perguntar, né? Qual foi o momento mais marcante durante esses anos em que a senhora esteve muito próxima do Ulisses Guimarães?
Sempre tem um momento que marca bastante, né? Qual foi o seu momento com ele? Eu posso falar um momento assim com mais intimidade e menos político? Pode. A doutora Ulisses e Dona Mora tomavam sopa praticamente dia sim, dia não. Às 7 da noite eu tomava essa sopa com eles, porque a gente era vizinho. Entende? Então isso aí era assim, eu me sentia uma filha, né? E o doutor Ulisses era uma pessoa, como é que eu vou te dizer, séria. Sempre, quando ele me chamava, ele dizia, guerreiro. Ele me chamava de guerreira. Guerreira. É, guerreiro. Mas em casa a brincadeira era outra. Quando a gente viajava, porque eu corri o Brasil inteiro com ele nas diretas, né? Entende? E participei daquelas campanhas para Brasília votar, quando eu participei de ser candidata a vice-governadora, porque Brasília era área de segurança nacional. Não tinha eleição. E a senhora foi candidata a vice-governadora de Brasília? Participei da primeira eleição de Brasília, tá? Porque eu organizei PMDB em Brasília. Né? Claro que com, vamos dizer assim, com algumas orientações do Dr. Ulisses, né? Mas eu era uma mulher que cheguei lá com experiência, pela experiência que o meu estado me deu, entendeu? Então, viajávamos muito juntos. Ele era um ser humano ímpar, né? Para mim, Ele, com certeza, pela integridade do caráter, né, que a gente conhece do lado público, né, das coisas públicas de Ulisses Guimarães, ele sempre foi a mesma pessoa, dentro e fora do mandato, né? Não era aquele político que falava uma coisa no discurso e fazia outra. Olane, que quando ele morreu, aquele congresso ficou sem rumo. Perdeu e não foi só a pouco Câmara. do norte. A Câmara e o Congresso ficaram sem rumo. Entende? Eu mesma tinha vontade de largar tudo e ir embora. E assim foram várias pessoas. E quem é hoje a referência nacional do PMDB, na sua opinião? Nós hoje temos líderes. Nosso aqui em Santa Catarina é o Luiz Henrique, o Cacildo, o Eduardo. Nós temos líderes. Eu acho que no Brasil está faltando... tem muitos líderes pelo Brasil afora, mas nós temos que ter um comandante. Nós estamos sem esse comandante. O Cacildo e Luiz Henrique, senadores, né, da República. O Eduardo, que é nosso vice-governador. Estou falando de Santa Catarina, tá? Sim. Mas eu acho que... não tenho certeza. Nós temos que ter um comandante. Entende? Um maquinista que puxa esse grande trem que é o PMDB. E o que falta para ter esse comandante dentro do partido, na sua opinião? Líder não se cria. Se constrói? Não, ao contrário, não se constrói, já está aqui no DNA, não é fácil. Está faltando DNA na política, na sua opinião? Tá. E o que vai ser da política brasileira quando gerações como a sua, de Luiz Henrique da Silveira, Eduardo Pinho Moreira, governador Colombo, não estiverem mais militando na política? Sempre terão pessoas, e sempre terão pessoas. Agora, esses líderes eternos, feito Ulisses Guimarães, as referências. Severo Gomes, né? Que morreu junto com ele, por sinal, tá? Tancredo, entende? Essas pessoas assim serão eternas. Verdade. Mas sempre terão seguidores. É verdade. E todo esse período lá com Ulisses Guimarães e toda a sua trajetória política lhe deu muita experiência e faz da senhora hoje uma das secretárias que foram mantidas no governo de Raimundo Colombo, né? A senhora esteve no primeiro mandato dele como secretária de Estado de Justiça e Cidadania, tomou posse como deputada, foi eleita com praticamente 48 mil, pouco mais de 47 mil votos, e aí pediu licença da Assembleia a convite do governador, novamente assumiu a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania. Pergunta sobre a secretaria, qual é o principal desafio da pasta, secretária? Olha, essa pasta, ela não existia, tá? A Secretaria de Justiça e Cidadania não existia, ela era uma diretoria executiva da Secretaria de Segurança Pública, tá? Então, quando nós entramos, nós não tínhamos nem CNPJ. Quando nós entramos, nós não tínhamos de sentar. E hoje, como é que está? Estou te falando a verdade. E hoje, como é que está a estrutura? Até porque eu tenho tudo fotografado e filmado. Desde o início. Tenho, entende? Eu hoje considero a Secretaria de Justiça e Cidadania, o sistema prisional, o socioeducativo e o PROCON, que são modelos. Eu digo isso com muita vaidade, digo isso com muito orgulho. Não fiz sozinha, óbvio que não. Ninguém faz sozinho nada, né? E então
Tu imagina que quando nós entramos, tinham 11 mil apenados. Hoje tem 17.800. Em todo o estado? Em todo o estado. O que mais? Distribuído em 48 unidades prisionais, isso. Nós tínhamos 1.800, 1.200 apenados trabalhando. Hoje nós temos 57% dos apenados trabalhando. E eles trabalham, recebem um salário mínimo da empresa. Nós temos convênios mais de 240 com as empresas. Tá? Nós temos mais de 1.000 apenados formados no Pronatec. Esses índices colocam o estado de Santa Catarina numa situação privilegiada, mesmo com alguns problemas isolados que o sistema prisional vive, como em todo o Brasil, não é? Todo o Brasil. A gente vai para o intervalo comercial, depois do intervalo a gente volta falando sobre os números do sistema prisional catarinense e saber um pouco melhor como funciona, principalmente os programas que estão empregando e ressocializando os presos. Esse programa de ressocialização dos presos aqui no estado, que segundo a secretária é referência para o Brasil. É um instante só e a gente já volta. Quem de hoje estamos conhecendo um pouco mais da história da secretária de Justiça e Cidadania do Estado de Santa Catarina, Ada de Luca, que também é deputada aqui no Estado. Secretária, a gente já conheceu um pouco da sua vida, os bastidores da vida pública, um pouco sobre as suas opiniões, né, sobre a política. A senhora que também é presidente do PMDB Mulher, né, já falou da importância da mulher estar militando na política, do jovem estar militando na política, porque nunca é demais falar isso, né? Não dá para ficar omisso às questões, tem que participar. Mas aí agora a gente entrou no assunto da Justiça e Cidadania, que é um assunto que deixa o catarinense bem preocupado. A gente vê muitas manchetes negativas sobre o sistema prisional, mas não sabe... Praticamente só. Praticamente 100% das coisas negativas. Da superlotação, da questão dos atentados e que pontualmente tem acontecido em Santa Catarina. Há de se dizer que Santa Catarina não está dominada pelo crime, então também gera uma insegurança muito grande e não é verdade. Mas enfim, voltando ao raciocínio, só se fala do lado negativo. Claro que temos problemas ainda para consertar. Então vamos falar do lado positivo. Temos algumas coisas para serem consertadas, não é? Mas vamos falar do lado positivo? Vamos falar das coisas que merecem ser conhecidas também pelo catarinense? Olha, Elaine, essa questão do preso trabalhando, por exemplo. Elaine, a ressocialização sempre foi o meu xodó. Desde que quando eu trabalhei e estagiei junto, umas duas coisas, na Papuda em Brasília, tá? Certo. Sempre foi o meu xodó, a ressocialização. Eu não acredito que todo homem que está lá, por exemplo, que nós tenhamos 17.800 perversos. Tem como recuperar o preso? Eu acredito numa grande parcela da recuperação do ser humano, tanto homem quanto mulher. Tá? Acredito mesmo. Não é? Tem alguns que saca que é irrecuperável, não é? Às vezes até por sofrer uma doença mental, qualquer coisa assim. Mas tu sabe disso. Então eu sempre acreditei. E acreditei e foi muito bom, foi outra coisa, Elaine. Eu tive total apoio do governador Raimundo Colombo. Que é um ser humano também que valoriza o ser humano. Valoriza muito social, né? Porque é uma questão social. O sistema prisional, os apenados, o menor infrator, né, a mulher apenada, ela não é um problema só do governo. Ela é um problema de toda a sociedade. É uma estrutura toda fragilizada, de onde ela vem, de onde aquele menino vem, de onde aquele homem vem. Tem aí o grande componente dessas grandes causas de muita coisa, que é a droga. A drogadição hoje que é um dos maiores índices de causa de violência. As drogas, né? As pessoas... Então, o que era? Cometem vários crimes em função da droga. Esse cara era para estar onde? Em alguma casa de saúde. Certo? Então, é o que eu penso. Posso até estar pensando errado, mas na minha idade ninguém vira mais minha cabeça. Tá? Então, o que é que acontece, Elaine? Esses presos, nós temos em curitibanos 1.000 apenados. Elaine, só 20 não trabalham.
Dos 1.000, só 20 não estão Pela trabalhando. idade e por doença. Curitibanos, inclusive, é uma unidade prisional modelo no estado, referente Sim, ao Brasil. Curitibanos, Joinville, Itajaí, Quecaianduba, Criciúma, nós temos várias unidades muito boas, muito decentes. E temos várias que têm que ir para o chão. Mas há investimentos aí que o governo do estado está fazendo para novas unidades prisionais. Sim, né? nós já abrimos 3.000 vagas de quando nós entramos até o dia de hoje. Estamos para abrir mais 6.000. E construir um presídio, Elaine, eu até no meu discurso de posse, eu pedi ajuda, clemência, piedade aos prefeitos. É verdade. E posso fazer um parênteses aqui? Posso contar por experiência própria? Tem um outro programa na casa que chama Votei em Você. Eu viajei o estado de Santa Catarina durante 2013 a pelo menos 18 das principais cidades catarinenses. A todos os prefeitos que eu ouvi, os prefeitos que me deram entrevista sabem quem são. Eu perguntei sobre unidade prisional. Primeira coisa que o prefeito diz, eu não quero cadeia, eu não quero unidade prisional na minha cidade. E aí, como é que faz? Tá. Depois de tu ter aquela, sei lá, 6 meses de audiência pública, as audiências até com as pedras da estrada, tá? Depois de tu ter conquistado, digamos assim, a população, aí vem mais 6 meses, que são licença disso, licença, são 9 licenças para abrir um presídio. Quando se consegue autorização para Quando construir. você consegue. Por exemplo, lá no sul, na minha região, eu tenho drama até de consciência. Foi a única região, assim, digamos, que tem o terreno e eu não consigo construir um case. E nós temos que investir agora nos cases. Por quê? Porque nós temos que investir no jovem, porque se nós não investirmos nesse jovem infrator, nós não vamos ter presídio nem penitenciária que chegue. O investimento em 2015 vai ser voltado para as Na unidades... grande parcela, sim. Para os jovens infratores. A grande parcela, sim. Né? E, então, o que nós temos que ter, eu acho, a equipe dos agentes penitenciários, que agora tem uma equipe muito boa de pessoas responsáveis, que respeitam e são respeitados, que o governador trouxe para a primeira fila do seu governo. Entende que antigamente o agente penitenciário não tinha valor, não é verdade? E hoje em dia ele é respeitado, já está sendo respeitado pela própria sociedade, tá? Então, o que é que nós temos que fazer? É trabalhar. Agora, trabalhar sem recurso também não faz nada, não é verdade? E essa hospedaria, ela é uma hospedaria que ela nunca tem vaga, né? O cliente volta sempre. Mas aí, só recapitulando alguns números, o nosso programa está quase chegando ao final. De pouco mais de 17 mil apenados presos hoje no estado, 57% já estão trabalhando com remuneração dentro das unidades. Salário mínimo. E são empresas, não é? São, tem a Tigre, a Fischer, a Berlândia, a Berlanda, né? A Tachibra, a Mormai. Aí eu não vou citar tudo. Não, mas são as principais. São empresas como a Tigre, aqui como a Mormai, telefonia, que estão empregando apenados e pagando esse salário. Sim. Ele fica com dinheiro? Como é que funciona a questão da remuneração? 25% fica para o fundo penitenciário. E o resto o apenado faz o que quer. Geralmente eles dão 50% para a família e 20% fica guardado com eles. Tá, agora, quero dizer uma coisa. Eu me realizo quando eu vejo. Por quê? Tá? Porque quando o apenado começa a trabalhar, Laine, a própria família olha com outros olhos. E ele muda também. E ele muda o olhar, ele muda a maneira de dar bom dia, ele muda tudo. Agora, eu sempre digo que não precisa estar apenado para a família te desrespeitar quando não está empregado. Muitas casas têm 2, 3 filhos desempregados que o pai enche de desaforo porque está desempregado. É né? verdade. E tu imagina, então, o cidadão preso que não rende nada. Agora não, entende? Eu quero fazer ainda com que nós tenhamos 90, 95, que é uns que não dá para trabalhar, né? 90, 95 apenados trabalhando. Esse é o meu sonho, esse é o meu desejo e acho que toda a sociedade deve colaborar, contribuir, porque é um problema nosso. É verdade. Todos nós somos responsáveis, né, secretária? Sim, nós não temos pena de morte, ele sai de lá um dia. É verdade. Ele tem que sair de lá com vontade de viver. E não com vontade de cometer outros delitos. É verdade. Infelizmente, nosso tempo chegou ao final. Quero agradecer a sua solicitude de ter vindo até a Band nos
conceder essa entrevista, contar um pouco da sua história, né? Que o Quem é Quem, ele tem esse objetivo de contar a história das pessoas que estão ocupando cargos e que fazem a diferença aqui no estado de Santa Catarina. Muito obrigada pela entrevista, secretária. Ainda tem um, Fedecem? Porque tem o PROCON, que eu não falei, e tem as penas alternativas. Fica para outro programa. Fica, já fica o convite para a senhora voltar aqui no Quem é Quem em breve e já com números atualizados, então, da ressocialização dos presos aqui em Santa Catarina. Obrigada. Tá bom, Laine, muito obrigada para ti, muito obrigada para a Band, aos telespectadores e um beijo no coração de todos. Obrigada. Obrigada para você que curtiu Quem é Quem em todo o estado. Nós voltamos domingo que vem. Aproveite bem o seu final de semana e até lá.